Conta que Zeus, Deus de todos os deuses, para provar que era o Senhor absoluto do Olimpo, criou em segredo o homem, com todos os dons necessários para o seu desenvolvimento. Porém, lhe negou o domínio do fogo, pois temia que o homem poderia se igualar aos deuses. Prometeu, protetor especial da humanidade, rouba o fogo e entrega ao homem, ensinando a usá-lo. A noite dissolve os homens. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos. E nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu nas casas, nas ruas, nos campos onde se combate desfalecidos. A noite espalhou o medo e a total incompreensão. Primeiro, eu não acreditava que eu estava no centro de memória. Na hora que eu cheguei, a minha impressão foi assim, eu acho que eu vim parar num outro lugar. Eu parei e mentalmente tentei relembrar o percurso que eu fiz de casa até aquele lugar, porque eu tinha a impressão que eu tinha caminhado automaticamente e acabei parando num outro lugar que não fosse o centro de memória. E aí eu fui tomando consciência de que eu estava realmente no centro de memória e que tudo aquilo que eu estava vendo era real. Valdeci, né? Costa do Valdeci, acho que ele estava dirigindo a banda nesse dia. Rapaz, isso aqui dá pra, assim, uma sensação assim de fim de mundo, né? Coisa que a gente sabe que é trabalho assim de muitos anos. Não dá pra falar, não. Não dá pra falar. Trabalho que a gente acompanhou há tantos anos. A gente vê desse jeito, é muito triste. Não dá pra comentar, não. Por baixo deve ter pelo menos 100 fitas VHS que eu fiz nesses dois últimos anos, né? É triste, né? E assim, eu acho assim, o que eu poderia dizer como uma coisa que pode alentar a gente de ver esse cenário de destruição é que assim, como tudo ressurge das cinzas, né? Como o fogo tem essa coisa de ao mesmo tempo de destruição, mas também de fazer as coisas renascerem, eu acho que a memória da cidade ela continua, ela está presente aí na cidade, né? Ela está presente na população, nas pessoas, nos documentos que ainda restam, né? E esse fato aqui é um fato que vai fazer parte da memória da cidade, né? Certeza no coração, bandeira branca no ar. Cara, é só casa, bicho. É casa, você se invadindo na sua casa. Não é? Isso aqui não é um serviço que eu vou aqui, fecho a porta e vou pra casa e esqueço, cara. Não é uma empresa que eu vou bater o cartão e vou embora. Isso aqui é muito mais que isso, cara. Pô, meu primeiro e único emprego até hoje, rapaz. Mas faz passar uma borracha na nossa vida.
quando ainda se chamava Projeto Memória, que era o recolhimento de algumas entrevistas e de algum material escrito que existia sobre a cidade, começou a ser reunido na Biblioteca Central. Daí surgiram 2 cadernos de bairros, o caderno do Eldorado e do Campanário. Eu comecei a procurar informação de que cidade era essa, porque eu também não tinha ideia que lugar era esse. Porque um norte do trabalho do Memória sempre foi a questão de preservar realmente o nome Memória, né? O centro de memória da cidade. Até porque existe uma certa pressão na cidade para se montar museus, como em todos os lugares, né? E uma discussão que a gente sempre fez, o pessoal da Memória, é que assim, Diadema não tem uma série de materiais e objetos que sejam testemunhas da história do local, né? Me lembro que apenas um armário com 3 gavetas, né, de informação. E aí visitamos vários setores da cidade, várias pessoas, levantar que informações da cidade existiam lá para a gente começar a organizar, né? Que memória é um direito de cidadania, memória é um direito que as pessoas têm. Eu fui assim me apaixonando cada vez mais, né? Me interessando cada vez mais pela cidade. Quando eu comecei a organizar o centro de documentação, é que eu entendi a lógica dessa cidade. Eu passo e eu entendo, poxa, isso aqui foi do pedreiro tal, né? Ou essa rua tem o nome de tal coisa, a Vila Socialista tem essa história. Essa Praça Castelo Branco, ela já passou por esse nome, por essa remodelação. O esforço da construção desse memória passa também pelo envolvimento, pela dedicação de alguns funcionários. Industrialização, a migração e depois as lutas populares que vêm junto com essa história a partir de 78, com o fortalecimento das lutas sindicais, porque quando o peão e uma grande parte dos peões engajados na luta sindical, ele toma consciência de uma realidade, ele está pronto não apenas para uma luta, não só para a luta sindical, ele começa a ver o mundo, a realidade com outros olhos e ele começa a se organizar nas lutas por moradia em Diadema, na luta por água, por esgoto, por transporte, por saúde, por educação. É uma cidade muito briguenta, né? É uma cidade muito aguerrida. Não era o mais completo. Eu acho que em história, inclusive, a gente está sempre recolhendo mais coisas, nem que sejam outras visões sobre o mesmo fato, né? Mas eu tenho absoluta certeza que ele já dava conta, né, de atender os pesquisadores de uma forma satisfatória. E realmente a perda irrecuperável são as memórias orais, né? As entrevistas, até porque muita gente já não vive mais, né? Já não está entre nós. E isso é uma perda que realmente é irrecuperável. Você vê se desfazer, né? Por exemplo, os acervos, entre outros lá, por exemplo, de vídeo, né? Aqueles não são irrecuperáveis, né? Você pode ter uma nova constituição, novas entrevistas, novos trabalhos. O choque é assim, de você perceber que alguma coisa irrecuperável foi perdida para sempre. Nem a morte de um ser humano, de um ente querido nosso, ela é para sempre. Porque quando nós fazemos todos os nossos rituais de despedida de um ser querido, de um amigo, a gente diz o seguinte: a tua memória será preservada. Os teus atos, o que você deixou aqui, o que você escreveu, o que você sentiu conosco, nunca poderá ser destruído. Zeus, em vingança a Prometeu e ao homem,
cria Pandora, possuidora de todos os dons, e a envia à Terra com uma caixa repleta de malefícios, a Caixa de Pandora. Então ela desce à Terra, abre a caixa e, neste momento, a humanidade se vê assolada pelos vícios. Ela fecha a caixa rapidamente, antes do único benefício que havia na caixa escapasse: a esperança. Pandora torna-se assim a doadora de talentos divinos e de todos os males da humanidade. Mas eu tenho muito medo que a gente não recupere certas coisas que são muito bonitas. Eu acho que temos uma parte da história de Diadema que eu me empenhei mais em recuperar, que eu chamo de uma história bonita, que é o nascimento das lutas, a fase romântica, em que as pessoas acreditavam nas coisas. Porque eu sinto muito dizer, muitos que lutaram por essa cidade não acreditam. Tivemos uma trajetória muito grande de desilusão. Eu sinto pelos que estão, pelos que virão. Até pelos que virão. Porque eu tenho muita consciência de que a memória é um direito de todos. Eu não sei como uma pessoa pode fazer isso, que é um atentado contra toda uma população, contra uma sociedade, contra uma cidade. Então, eu, assim, como pessoa, eu ainda estou muito marcada, assim, mexer nisso me traz muito sofrimento. Eu não sei nem como definir o sentimento que eu tive. Eu senti assim como se eu chegasse na minha casa e não encontrasse nada. É um sentimento que você não explica, né? Porque você não trabalha... Parece que não é vida humana, mas o que está ali é a tradução da produção principalmente dos seres humanos aqui de Diadema. Então isso não muda a relação, né, que as pessoas às vezes têm um sentimento com vida, até com animais. Essa coisa às vezes bate mais forte do que quando é papel, é documento. A preservação da memória é a preservação da vida, é a nossa razão da cultura, né? Nós não morremos como qualquer animal, vai e pronto, acabou. Não, nós morremos, nós passamos, nós morremos e fica sempre a nossa memória. E é essa memória que talvez esse ser insano, ele tentou destruir. Mas, apesar dessa notícia que nos abalou, nos deixou entristecido, quantos e quantos funcionários e funcionárias mostravam isso na sua fisionomia, na sua conduta, não é? Uma coisa que parecia ser o fim, nós agora temos que recomeçar. Agora, eu gostaria que isso partisse de todos, que a cidade toda tivesse um movimento de defesa da sua memória. A cidade precisa ter consciência disso e colocar isso como mais uma bandeira. Quando eu comecei esse trabalho, eu estava na faixa dos 30 anos. Também acho que tinha um pouco ainda dessa ardor da juventude, de sair fazendo essas coisas. Hoje eu já tenho consciência que uma pessoa não faz isso sozinha mais. O que aconteceu é resultado de 1, 2, 3 pessoas, né? A cidade é muito maior. Vem cá, meus violeiros, vem cá, meus companheiros, vamos cantar as cantigas do nosso cancioneiro. Somos todos cantadores, somos todos sonhadores.
A bandeira vai na frente, a gente segue a corrente. Rio Novo transparente, procissão de reiseiro. Viva a reza desse povo, viva o povo brasileiro. Viva a reza desse povo e viva o povo brasileiro.